E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Estúdio, o espaço perfeito para falarmos sobre empreendedorismo. Eu sei que a minha abertura sempre vem aquilo de pegue o seu café ou a sua água, porque eu sou apaixonada por café, mas hoje a brincadeira vai ser um pouquinho diferente. Teremos algo especial, algo diferente. Teremos vinho! Posso aí? Não, fica aí um pouquinho. Mas antes disso, antes de falar sobre tudo mais, eu vou deixar o Marcos sair, porque, né, coitada. E vou apresentar o meu convidado de hoje, porque é de praxe, é de lei, apresentar dignamente a pessoa que se dispôs a compartilhar o conhecimento dele e toda a história por trás do que vem por aí do empreendimento dele. Então, o nosso convidado de hoje, ele vem nos ajudar a entender e desmistificar um pouco sobre esse assunto, que é muito legal. Vamos explorar como um gole, uma experiência sensorial, transformou uma paixão em um negócio. Posso falar assim? Sem dúvida, Camila. Ele tem uma visão de empreendedorismo muito promissor. E ele vem carregando a responsabilidade de unir curadoria, educação e experiência, conectando-se de forma criativa e com muito sabor com o seu público e com o nosso público hoje. Seja bem-vindo. Camila, sou muito grato pela participação aqui no Papo de Estúdio. É um prazer estar aqui com vocês. A iniciativa é excelente, é formidável. Me sinto muito bem aqui com vocês, a família toda. E me coloco à disposição no que eu puder esclarecer sobre esse cenário, esse mundo, esse ad eterno que é o mundo dos vinhos. Eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre você e também como foi o início, o que motivou você, sabe, olhar para isso e haver uma chance também de empreender, de mostrar para as pessoas esse lado cultural do vinho. Perfeito. Camila, é curioso porque quem conhece o Wagner há mais tempo vai saber que foi uma transição assim da água para o vinho. Porque eu não bebia bebida alcoólica. Eu usava muito essa relação da bebida alcoólica porque eu tinha que ter uma performance no treino. Eu fazia com maior atenção à prática de exercícios, musculação, jiu-jitsu. E durante muito tempo essa foi a minha desculpa, né? Por questões até familiares que a bebida alcoólica me colocou. Mas isso não necessariamente seria, então, um motivo para eu poder ficar de fora de algo que eu sentia prazer do ponto de vista sensorial, que era a curiosidade. Então, aonde me marcou mesmo foi no momento em que eu provei um vinho que alcançou assim, áreas que a gente fala, né? No sentido de propriamente olfativa, do paladar e tudo mais. Eu fiquei com aquilo durante uns 2, 3 dias, sem brincadeira nenhuma. E algo que eu falei, poxa, peraí, tem coisa diferente aqui. Isso aqui, eu não cheguei a provar algo nesse sentido. E dali eu comecei a fazer pesquisas. Aí eu comecei a falar, não, tem algo diferente. Então, olhar sites, revistas, livros. E aí, o ponto principal por falar de vinho é ter que provar. Você precisa beber para dar opinião. Não pode ser algo só de ir lá e baixar algo e você vira um expert. Há quanto tempo que você já vem se descobrindo aí, né, e tentando entender mais sobre esse mercado? No ano de 2025, então, completa 11 anos. E durante todo esse tempo, o que mais você achou interessante, o que mais te motivou a continuar estudando sobre? A diversidade de uvas, a diversidade de características, de solos, de produção, os países por si só. E, essencialmente, esse primeiro contato que me deu esse choque, né, na experiência sensorial, vai ao encontro de que, por si só, era um rótulo onde a mesma uva ela foi trabalhada em áreas distintas, produzidas, né, combinadas para transformar num único vinho. Ou seja, a possibilidade de modificar a qualidade desse vinho usando a mesma uva de diferentes regiões de um mesmo produtor. Então, tudo isso é a magnitude que você pode utilizar, né? É quase uma alquimia, vamos dizer assim, o mundo dos vinhos. O seu projeto, né, é Alpa ou Alpa? Se a gente for usar o nosso abrasileirado aqui, né? Alpa. Mas trazendo essa proposta no idioma em espanhol, Alpa, porque Alpa significa solo fértil no idioma quechua. Então, quando a gente fala lá dos ancestrais, né, falar dos indígenas, e ainda hoje quem tem a possibilidade de visitar o Peru, fazer toda aquela parte turística e tal, os guias e tudo mais, eles conversam entre si usando o idioma quechua. Então, eu queria trazer essa relação não só de algo que não fosse tão clichê, que já está batido, né, nos dias de hoje, mas trouxesse algo mais profundo na relação que a gente vai ter com o vinho, no sentido de prová-lo e entender a sua origem.
Produção. Esse projeto veio muito também de uma autonomia de consumidor, né? Tipo, todas as suas falas vêm muito disso, né? E eu queria saber de onde surgiu, meio que assim, essa percepção de que era preciso mudar também e meio que auxiliar essa questão de educação do consumo de outras pessoas. Porque vem muito disso, né? A sua visão de consumidor tentando ajudar outro consumidor. E como foi que surgiu essa percepção que era legal investir tempo também, né, nisso? Sim. Curiosamente, com essa primeira experiência que eu tive com o vinho, que eu fiquei assim encantado, foi por conta de um grande amigo, né? Na ocasião, um sommelier do local, e ele trouxe 3 opções de garrafas na mesa. Ele não estava preocupado em te oferecer o mais caro naquela situação. Ele falou, olha, trouxe 3 opções num ticket, né, que você falou que seria, né, o interessante para o jantar de hoje com a sua esposa. E isso entrega isso, isso entrega isso, isso entrega isso. Poxa, o que nos mais afasta o público dentro de um restaurante? Aí eu olho o preço e nossa senhora, isso aqui é inatingível, eu não vou ter condições. E cada vez mais o cenário dos vinhos tem colocado essa proposta democrática, onde eu não preciso ficar justificando para o restaurante inteiro o que eu vou escolher, porque é baseado no seu momento. Esse dia, esse jantar, essa comemoração, essa celebração diz respeito a o que sua esposa, o casal, os amigos, as amigas querem fazer. É um simples momento de você ir para um aeroporto hoje, esperar o seu voo, e tem lá hoje a opção de uma tacinha. Você quer um momento mais para relaxar, algo simples, você não quer ficar empachado. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, era o que afastava. E o que afasta, muitas vezes, é, de certa forma, os gatilhos da ignorância mesmo. De pessoas que não agregam e você pode ajudar essas pessoas. Então, como eu fui ajudado, eu senti a necessidade de falar, poxa, criar essa liberdade te torna livre para tomar as decisões. Apreciar esse tipo de vinho é para um casamento, é para um aniversário, chegou cansado do trabalho, quer só uma tacinha. Não, hoje o dia merece só uma pipoca e um vinho. Não, hoje eu quero caprichar, tem que ser algo gastronômico. Então, tudo isso é possível e traz a capacidade de você ficar mais livre. É isso. Liberdade. Hoje, o seu perfil e o tipo de conteúdo que você coloca nas redes sociais e tudo mais, ele tem sido para um público específico? Qual o público que você tem atingido e também o público que você pretende atingir? Eu procuro trazer o gente da gente. Inclusive, o gente da gente é aquele que, de fato, iniciou já no mundo dos vinhos e, por algum motivo, ele ainda carece de alguma instrução. No mundo atual, a gente ainda se depara com pessoas falando, por exemplo, um vinho que não é de rosca não é vinho. Ou um vinho nacional não tem a mesma qualidade. O vinho tinto só combina com alimentos XYZ. Já o branco é só para peixes. Então, eu também me pergunto e procuro fazer essa provocação durante os conteúdos para falar, olha, existe algo muito maior do que a gente julga ser no mundo dos vinhos. Vinhos californianos, neozelandeses, sul-africanos, os nossos nacionais excelentes. E não só falar de Rio Grande do Sul. A gente está falando de microclimas ainda no Rio Grande do Sul. Você tem agora lá no norte, nordeste, você tem Mato Grosso do Sul. Então, o universo ele é gigantesco para esse cenário dos vinhos. Mas assim, você pensa em atingir também pessoas que não conhecem, mas que têm curiosidade de conhecer, de consumir. Perfeito, Camille, obrigado. Sem dúvida. Por quê? Uso disso como case de sucesso a minha mãe. Uma pessoa na qual adicionava açúcar nos vinhos. Então você fala, pelo amor de Deus, não há necessidade. Mas por quê? Como ela foi preparada para essa experiência? Então, a partir disso, a gente vai para opções de vinhos que tenham mais dulçor. Então, a sensação em boca mais adocicada para esse perfil de público é mais interessante nesse começo de experiência com vinhos. Então, não precisa necessariamente ser os famosos vinhos que a gente julga. É vinho doce, é vinho seco, né? Então, são vinhos fortificados. Essa transição, ela é possível. Então, você vai agora optando por vinhos que carregam um pouco mais de dulçor, mais elegância, mas não são os fortificados. Exemplo disso, os vinhos californianos. Você tem aí a Cabernet Sauvignon deles e você tem a Zinfandel, que é a famosa Primitivo, uma uva muito emblemática na Itália. Aonde? No sul, lá na bota da Itália. E qual é essa correlação? Uma área com extrema insolação, muito sol. O fato de áreas onde tem extrema insolação, muito sol, você aumenta a produção de açúcar dentro da uva. Qual é o resultado disso? Quando você vai fazer o processo de vinificação, você tem maior produção também desse dulçor. E aí você, enquanto enólogo, vai trabalhar o que eu quero nessa proposta. Então, por isso. Então, tem estratégia, tem fundamento para esse público. Você trouxe alguns elementos aqui também e trouxe vinhos para nós, produção, né?
E eu não entendo quase nada também desse mundo assim. E eu quero que você explique, irei te dar um desafio, em 5 minutos, olhando para sua câmera fechada, um pouquinho sobre tudo isso que você trouxe aqui e também sobre esse vinho que você nos presenteou. Perfeito. Posso começar? Pode começar. 5 minutos. Valendo. Camila, aqui é uma das opções das infinitas possibilidades de você utilizar o seu momento para apreciar um vinho. Então, uma das taças aqui, essa taça ela pode ser sim utilizada para vinhos brancos, assim como tintos. A ideia aqui é mais uma questão mesmo de estética, tá? Seria um outro momento para 5 minutos falarmos sobre taças. Mas é uma taça que traz a sua leveza, a gente está falando de uma taça de cristal, mas o seu momento não carece de ser algo em cristal. Você precisa celebrar, apreciar seu vinho. Um outro item que eu trago, e não é só para empoeirar a sua estante, né, ou a sua cristaleira, é um decanter. Nem para colocar flores. Flores também. Eu penso que você pode tornar multiuso, né? Enquanto não usa, deixa com flores. Quando for usar. Mas brincadeiras à parte, o decanter ele traz algumas finalidades. Dentre elas, vinhos que já estão com uma safra muito mais avançada. Nós estamos em 2025 e eu tenho lá uma garrafa 2018. Esse vinho, por si só, ele pode fazer algumas formações que a gente chama a borra, né, do vinho ali, que acaba decantando. Quando a gente vai passar para a taça, é um tanto quanto ruim a experiência de você, né? Aquele finalzinho na boca com os pedacinhos lá de substância. Então, você transiciona esse vinho para cá, para o decanter, de forma lenta e gradual, e você vai começar a perceber que ele vai se depositar aqui e você interrompe, já bem no final da garrafa. E aí você, com a temperatura corrigida, é claro, compartilha com quem estiver na sua mesa. Um outro caso também muito interessante para uso do decanter é um vinho muito jovem e ele precisa ter um choque com oxigênio. E aí você quer o quê? Reduzir a sensação de álcool. Sabe aquela coisa que você pôs o vinho? Meu Deus do céu, fui embriagado só no aroma. Então você usa o vinho, faz os movimentos para ele reagir com o oxigênio. Então você vai fazer esse formato de reação com o oxigênio. Ele estava totalmente enclausurado numa garrafa. Ainda tem tempo, Camila? Vou te dar mais alguns minutinhos porque o assunto é muito interessante. Olha só, aqui basicamente eu não vou falar sobre o rótulo, mas sim sobre a proposta dos vinhos de rosca. Gente, vamos lá, momento único para a gente quebrar todos os paradigmas aí em relação a vinhos com rosca. Gente, é um vinho pronto para beber. O produtor ele está dizendo assim, adeque a temperatura e celebre, ponto. Praia, numa piscina, você vai para um lugar onde você não quer se preocupar com um abridor, certo? Então ele é tão prático quanto. E aí você não precisa fazer força aqui em cima, basta você segurar aqui, pescoço da garrafa, né, que a gente fala, e virar contra. E você já abre a sua garrafa. Então é isso, basicamente é um vinho que não necessita guarda. Você não precisa celebrar ali 5 anos, daqui 7 anos eu vou comemorar tal coisa e vou abrir meu vinho de rosca. Não, no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. Palmas para tu. Obrigado. Muito obrigada pela aula. Mas eu queria saber também como você tenta colocar nesse mundo de trends, né? Você tá aí no digital também falando sobre. Você tem incluído trends que geram compatibilidade com o seu público, trazendo também esses assuntos mais sofisticados, de todo, sabe, desse âmbito cultural. Como é que você tenta misturar, agregar, né, as trends, que é uma coisa que impulsiona muito o seu conteúdo, com o seu conteúdo e tudo que ele traz aí? Camila, eu penso de uma forma mais leve e até mesmo brincar com o cenário. Então, eu já fiz papel ali de uma pessoa que é espanhola e eu mesmo, né, conversando. Então, a hora eu pergunto em português e a pessoa responde em espanhol para falar, então, de o que o que se espera naquele vinho. Ou, por exemplo, para você falar de uma celebração, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados. O que você pode, né, colocar algo ali, investir algo mais também. Algo que eu escutei e uso para sempre. O paladar não retrocede. Ainda que a gente precise buscar essa transição para esse mundo dos vinhos, não ficar só naquele que tem só dulçor fortificado, existe também essa questão de você se arriscar mais, de se permitir provar uvas novas, regiões novas e produtores novos. Dessa forma, em algum momento você está aqui fazendo um investimento 3 dígitos num vinho, né? Vamos lá, vai, R$150 num vinho. Mas da mesma forma, aquela mesma sensação é alcançada com um vinho de R$40, com um vinho de 35, a depender do que se espera para aquela ocasião, ponto. Em questão de mercado atual de consumo, da parte do empreendedorismo também, o mercado de vinhos hoje ainda é considerado um mercado muito fechado e tradicional, ou você tem visto que tem mais espaço para inovação, tanto de consumidores para mais pessoas, né,
se alocarem dentro desse meio ou ainda é algo muito restrito a um público seleto? Eu, como entusiasta e otimista no assunto, vem crescendo as opções, mas eu sim acredito nesse potencial, principalmente para públicos que antes julgavam ser algo mais complicado. Então, eu penso que o público jovem ele tem sido um foco. Vide as escrituras, as assinaturas mesmo, né? Para um foco de uma leitura, uma fala, uma mensagem mais assim, informal. Tenho muitas perguntas ainda para lhe fazer, mas eu vou deixar a nossa inteligência artificial que ela tem uma pergunta muito importante para lhe fazer, tá Perfeito. bom? Olá, Wagner. Como tem sido esse processo de conhecer o mercado do vinho e avançar dentro dele? Vide, basicamente, o estudo, mergulhar em internet, conversar com gente que trabalha, atua nesse cenário, as opiniões, degustar. A gente tem que largar essa parte do, eu tenho um apego por essa daqui. E nesse mundo de descoberta, requer se arriscar. Perfeito. Você falou sobre se arriscar. Consumidor brasileiro e escolhas de vinhos. Como é que você tem enxergado isso? Se arrisquem mais. Por quê? A ideia é bater um papo, fala com quem normalmente está ali mais próximo desse assunto, sugestões. Então, o cenário dos vinhos te possibilita, e essa liberdade que eu procuro incentivar para que você saiba o que você espera para aquele momento, para ter a melhor sensação, como potencializar a sua experiência sensorial ao provar vinhos. E quais os conselhos você daria para uma pessoa tipo, que é o Wagner lá de 11 anos atrás, perdão. Tipo assim, para fazer boas combinações, ainda começando a entender. Como você recomendaria, aproveitando o feriado, né? Tipo assim, uma época de relacionamento com família e tudo mais. Eu vou fazer um jantar especial. Faça uma Excelente. recomendação aí. Então, seja prático. O que você espera para aquela ocasião, para aquele público? Pensando do ponto de vista agora, tornar o processo prático. Então, se antecipe, né? Se a gente está falando de um ambiente que eu quero comemorar, celebrar com familiares e é para um momento de almoço que eu já estou ali na previsão do tempo, né? O nosso celular já mostra ali 14, 15 dias antes o que pode acontecer. Já se programe. Esse vinho branco tem que estar com a temperatura corrigida, ele tem que estar ali bem geladinho. E se você servir os demais familiares, amigos, quem quer que seja, fechou essa garrafa, volte para a refrigeração, falando de vinhos vinhos brancos, perdão. Então, por quê? Para que você mantenha aquela experiência positiva, apreciando aquele vinho. E você vai... Agora, é sobre também tornar o processo mais prático. Eu sou um fã de pipoca. Então, estoure uma pipoca. Às vezes você está lá, não quer sair, não quer comprar queijo, não quer comprar nada. Pessoal, esposo, marido, não sei o quê, tudo bem, estoura uma pipoquinha, acerta no sal e vai lá e prove. Tanto vinho branco, rosé, tinto, serve e cai super bem. É uma excelente combinação, porque o efeito também da pipoca é essa limpeza que a gente fala da papila. Porque você prova, você bebe, ela limpa de novo a sua papila e já te abre para sentir ainda melhor o próximo gole. Aí você vai indo, né? Sabe lá quantas garrafas... Qual vinho que combina, qual uva que combina com a pipoca? Eu praticamente, qualquer vinho eu abro e faço a combinação. Quando é um momento que eu não quero partir para uma refeição ainda a principal, ou se é um final de dia, eu também não quero fazer um jantar. É coringa a pipoca, eu diria. E versátil. Quando você falou da situação da pipoca, né? Mas as pessoas ainda costumam muito em levar como se fosse o vinho só para uma ocasião mais sofisticada, para uma ocasião mais especial. E tem muito disso também. Sim. E costumam até pensar que vinhos mais caros, que digamos assim, têm uma qualidade melhor, são de muito difícil acesso. Como tem sido também esse seu papel de tentar desmistificar tudo isso? Excelente exemplo, Camila, porque, mais uma vez, a gente recebe um impacto midiático de rótulos super conhecidos comercialmente, quando você tem, na verdade, a capacidade de explorar uma experiência tão boa quanto com 2, 3 vezes menos o investimento. Então, esse é o meu papel. Quando eu vou procurar trazer alguns exemplos, eu sou totalmente contra na sugestão. Não sou contra a produtora, a qualidade dos vinhos, nada disso. Mas poxa, já que está aqui, prove algo diferente. Porque a gente fica só focado naquilo, isso aqui é a marca tal, eu estou arrasando. Está, mas poderia investir até menos e provando algo muito acima ou igual com uma outra pegada.
O Papo de Estúdio está quase finalizando, mas se você tem mais interesse pelo mundo do vinho, é só seguir o perfil do Wagner que está aqui embaixo. E se você tem muito interesse também em saber sobre empreendedorismo e tudo que envolve aí esses cases, esses profissionais que estão, né, esbanjando aí muito conhecimento e muito profissionalismo dentro das suas áreas, nos siga aqui no canal do Papo de Estúdio, que vem muita coisa pela frente, muito conteúdo muito bom. Mas eu tenho uma pergunta dessa questão sua de empreendedorismo. A gente sabe que para criar um negócio, para conhecer alguma coisa, a gente precisa ter um investimento, um planejamento, né, financeiro e de ter todo o equilíbrio do projeto em si. Como você tem equilibrado tudo isso de investir no seu projeto, tanto da questão financeira, tanto de conhecimento, também dessa parte sua de sustentabilidade que tem por trás de todo o seu projeto? Camila, hoje é algo, do ponto de vista de tamanho, é algo embrionário, vamos dizer assim, porque é como um hobby, né? Ainda que um negócio, ele é um hobby. Na prática, eu trato isso para que não perca essa essência. E até porque eu atuo numa outra frente. Então, hoje, ele não é o meu ganha-pão. Ele é, na verdade, uma extensão do hobby, mas o que eu procuro trazer vai em cima disso. Primeiro, trazer liberdade. É colocar você à disposição para você ficar à vontade para selecionar aquilo que mais agrada a você ou aquele ambiente, aquele momento. Eu costumo dizer o seguinte, 1 mais 1 já não vira 2 nessa relação experiência vinho, alimento, boca. Porque é exatamente você despertar o terceiro, quarto, quinto, sexto elemento nessa experiência sensorial. E é curioso, né? Pô, o Wagner tá maluco. Não, faça essa experiência. Você transforma, aí parece que você foi e voltou. É um efeito Ratatouille, né? O ratinho lá, a hora que ele tá lá e delira, assim, com a experiência dos sabores. É esse efeito. Então é comum, mas só é interessante, e o que eu defendo é não se prender a isso. Não, a partir de agora é só esse tipo de vinho. Calma, né? Sem ser tão chita, porque eu fui um dia assim. Mas eu quero te agradecer, Walter. É porque eu lembro do meu tio, meu Deus. Mas eu quero te agradecer, Wagner, pela sua disposição de vir nos ensinar também, né? Compartilhar o seu aprendizado, né, com a gente, com as pessoas que estão em casa e que querem mais, né, ter uma experiência de conhecimento também para saber escolher, né? E começar pelo caminho certo, né? Dessa questão de degustação, de combinação. Eu quero te agradecer, de verdade, pelo seu conhecimento. E eu tenho, né, que lhe passar um recado que um amigo meu quis compartilhar também sobre tudo isso que você falou. Posso compartilhar com você? Por favor. Eu quero que você responda a ele também dignamente. Não é só escutar e falar, tá bom, não. Eu quero que você vou me preparar aqui, responda. Camila, vai lá. Ele falou assim, esse papo de experiência sensorial é só uma desculpa para cobrar... Ele falou assim, esse papo de experiência sensorial é só uma desculpa para cobrar mais caro. O nome dele é Vinho com Gelo. Nossa, excelente pergunta, porque posso considerar como uma pergunta, certo, Camila? Pode considerar como uma pergunta. Olha que curioso, quando a gente rompe paradigmas. Tive a oportunidade de conhecer a vinícola Guaspari, excelente vinícola, tive a oportunidade de visite. E lá você é recepcionado, que tende a ser uma região mais quente, e você é recepcionado com um rosé de Syrah. E a região é tão quente, e por curiosidade, uma pedra de gelo dentro do vinho. Eu falei, são hereges, vão ser queimados em praça pública. Pelo contrário, gente, olha só, nós precisamos fazer adaptações que agradem a nossa experiência sensorial. Então, bora, é o vinho com gelo. É muito mais sobre você tirar ali algumas coisas que é mais do seu jeito de ser, das suas, né, as armaduras, e colocar aquela experiência ser mais agradável. Então, assim, para mim, rompeu uma coisa que eu falava, eu nunca ia imaginar. Para mim, isso era impossível. Serve muito. Vinho com Gelo é o nome do @. Então, você concordou com o meu amigo Vinho com Gelo de que a experiência sensorial por trás de todas essas camadas é sim só para vender mais caro. Não necessariamente. Camila, é curioso porque eu sou o maior defensor disso. É para tirar muitas vezes esse olhar de rótulos comerciais para que você possa ter uma experiência tão igual, investindo menos. Mas você aí de casa que já olhou com cara feia assim que eu falei o nome do Vinho com Gelo, pensou igual ele, herege, tá vendo aí o Walter, Wagner. Gente, Prazer, Walter Alpawine, eu estou aqui com você. Na verdade, o Wagner veio nos ensinar que vinho com gelo também está correto, dependendo... Pode, dependendo da ocasião, sem dúvida. Não precisa ser uma regra, ele é uma exceção, Sim. é um
Sabe aquela técnica que você fala assim, pô, essa aqui tá na manga. Pô, a situação chegou de última hora, o pessoal em casa. Mas isso é uma carta na manga, pô. Você tem ali muito tranquilo. Então, não é uma regra, é uma exceção. O Wagner já quer virar amigo do Vinho com Gelo. E Me trocar siga, Vinho mais com Gelo. e trocar mais uns comentários e mais alguns conhecimentos com ele, que entende tão bem do mundo dos vinhos. Sem dúvida. Faremos uma collab, né? Agora tá na moda. Vamos fazer uma collab Tá na aí. Vinho com Gelo. Mas eu quero te agradecer, Wagner, dizer que as portas estão abertas do Papo de Estúdio. Espero que tenhamos outras oportunidades. Perfeito, Camila. Eu estou à disposição sempre que precisarem. Eu preciso me controlar e me controlem, porque senão eu fico aqui só falando. E a ideia é trazer ou dividir algo que faça sentido. Fecho aqui, né, nessa ideia de reforçar. A vida é curta para a gente poder ficar parado nos 3 rótulos. A vida é curta para você ficar lá com aquele vinho que você comprou e tá lá parado. Cara, aproveita a oportunidade, celebra aí a vida. Pô, conquistou alguma coisa. É um diploma, é uma atuação, sua casa, é o carro, enfim. E Papo de Estúdio, eu sou eternamente grato aí pela oportunidade e a hora que quiser. É isso, galera. Esse foi mais um Papo de Estúdio. Espero você no próximo episódio, que tem muita coisa boa para acontecer. Tchau, tchau, abraço. pessoal. Tchau, tchau.